Mas em 2008, ele mudou totalmente a história e disse: eu não quero morrer sem contar a verdade pro mundo. Venham comigo que hoje nós vamos desvendar todos os mistérios do caso Roswell. E preparem-se, porque vocês vão ficar com todos os pelos do corpo arrepiados. E sem o... Comente aqui abaixo e complete a frase. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua cabeça flutuante alienígena favorita. Hoje é segunda-feira, dia de falar de alienígenas aqui no canal. E como eu poderia deixar de falar do caso Roswell? Carol, não sei do que você está falando. Ah, sente-se, relaxe e pegue a pipoca que nós vamos começar. O ano é 1947. O ano que ficou conhecido como ser o 2020 do passado. O antigo ano do apocalipse. Uma quantidade absurda de avistamentos do fenômeno OVNI começou a acontecer em todos os cantos deste nosso mundo quadrado. E nos últimos 6 meses do ano de 1947 houveram pelo menos 300 reportes de casos de avistamentos de OVNI ou de luzes estranhas no céu ali na região do New Mexico, nos Estados Unidos. Acreditem ou não, neste mesmo ano, algo desconhecido caiu e se chocou com o solo de um rancho na cidade de Roswell, no New Mexico, nos Estados Unidos. Então eu vou começar a contar para vocês pela história oficial, aquela que foi divulgada, e depois nós vamos para a parte que ninguém contou, que ficou escondido, e tentaram esconder, mas não deu certo, porque aqui a gente pesca tudo que nós não é trouxa, hein? 14 de junho de 1947. Um objeto caiu e um mês depois, ali aproximadamente um mês, em 4 de julho de 1947, um fazendeiro chamado Mac Brazel, e não é Brasil, é Brasil, ele esteve no local ali e pegou ali um pouquinho das coisinhas curiosas que ele encontrou no chão. Ele viu um baguinho metálico brilhando, pegou e falou: que interessante, vou levar para casa. No dia 7 daquele mesmo mês, então 3 dias depois, ele, por decisão própria, pegou aqueles objetozinhos e falou: esse aqui tá muito esquisito, eu vou levar ali pro xerife da cidade pra ver se ele sabe o que tá acontecendo. O nome do xerife de polícia era George Wilcox. Wilcox, na mesma hora que recebeu ali os pedacinhos de coisa de Brasil, já pegou ali o telefone para o coronel Butch Blanchard das Forças Armadas Americanas. O coronel então reportou para o seu superior, o general Roger Ramey, da Força Aérea. E todos juntos então, de mão dadas, foram até o local ali da queda, para, obviamente, recolher todo o material que estava no chão. Em 8 de julho, então, eles ligaram para Walter Holt, que era chefe de relações públicas do jornal da cidade de Roswell, para encomendar uma publicação no jornal. E no título dessa matéria constava a palavra disco voador. Flying saucer em inglês é a palavra disco voador. Tudo pronto, fotos tiradas, matéria encomendada, amém, happy day. E então, os jornais no dia seguinte começaram a ser produzidos em massa para serem entregues ali na cidade. E naquele mesmo dia, naquele exato dia que começou a impressão do jornalzinho lá, a Força Aérea mudou de opinião. O próprio General Ramey, aquele que encomendou o jornal todo bonitinho, ele mesmo, ele mudou de opinião. Falou: não foi isso, parou a impressão. Ele ordenou que todas as partes daquele negócio que tinha caído lá fossem recolhidas e levadas até uma base local para que fossem melhor examinadas antes de soltar a notícia. E como a notícia já estava pronta e nas bancas de jornais para todas as pessoas lerem, ele ordenou a retirada de todos os jornais das bancas de jornal, bem como a destruição de todo esse material. No dia seguinte, então, o jornal muito espertinho, que queria notícia, a mídia sempre... O cão é muito articulado. O cão é muito bem articulado. Eles pegaram e publicaram ali a notícia. Publicaram assim: fazendeiro que encontrou algo estranho no seu rancho está sendo ameaçado para dizer que aquilo na verdade é um balão meteorológico. E então,
como não havia internet, o caso foi mantido e contido ali mesmo da cidade de Roswell. Em 1978, muitos anos depois, um pesquisador de ufologia e físico nuclear chamado Stanton Friedman entrevistou ali alguns dos militares que estavam envolvidos em toda essa operação. E todos eles falaram que não era porcaria de balão meteorológico porra nenhuma e falaram, não é. Todo mundo teve que mentir na época, era toda uma coisa assim louca, a gente foi coagido a mentir e não era nada disso. E daí tinha um tal de Marcel, que era um agente de inteligência. Esse homem aí, ele era muito familiarizado com todos os materiais utilizados em balões meteorológicos e todos os materiais que eram utilizados em aeronaves construídas pelos humanos. E ele disse que o material recolhido no rancho em Roswell era leve e fino como se fosse uma espécie de papel. Porém, ele era impossível de ser dobrado, ou seja, era um papel leve e fino que não dobrava. Não tinha maleabilidade. Segundo ele, era uma tecnologia, obviamente, que não existe aqui na Terra. Depois disso, o Dr. Friedman, então, entrevistou várias outras testemunhas e descobriu, então, que o caso tinha sido totalmente maquiado. E que mentiras foram inventadas para acobertar tudo o que aconteceu ali naquela cidade. De acordo com esse homem, a Força Aérea Americana estava em posse de tudo, do material recolhido, de todas as informações ali contidas naquele rancho, mas principalmente do Gray, que estava pilotando a nave. Eles estavam em posse do corpo do Gray, que estava pilotando a nave e caiu ali e molhou. Falando nisso, vocês já viram meu vídeo dos Grays que saiu no começo do mês? Se você não assistiu, você está perdendo porque é muita informação. Clique aqui no card e assista agora mesmo, ou depois que acabar esse. E então, várias teorias foram levantadas sobre esse assunto. A primeira teoria é, obviamente, que eles acobertaram um caso de queda de nave alienígena. A segunda teoria é que eles acobertaram um teste de uma aeronave super secreta construída pela própria Força Aérea Americana e que não podia estar em posse de ninguém. Ninguém podia saber o que era aquilo. Mas, gente, de 1947 até hoje, essa tecnologia não existe até hoje? Não sei. De acordo com a pesquisa, essa tecnologia fazia parte de um projeto super secreto chamado Project Mogul, que era um projeto super secreto criado durante a Guerra Fria com o intuito de prever possíveis ataques nucleares. E existe uma grande probabilidade dessa teoria ser real, porque não só ali na região de Roswell, mas em várias outras regiões ali dos Estados Unidos foram encontrados esses balões de medição que faziam essa previsão de ataques nucleares. E isso tudo que eu tô contando pra vocês foi aberto em um documento aberto da CIA em 1994. Agora fica a pergunta: será que eles inventaram essa história também para esconder a questão do OVNI? Porém, em fevereiro de 1994, mesmo ano que a CIA abriu os arquivos, o gabinete do Congresso americano iniciou uma pesquisa solicitada por um membro do Congresso chamado Steven Schiff. Foi determinado pelo Congresso americano e pelo gabinete presidencial que fosse iniciada uma pesquisa para recolher todo o material de Roswell e apresentar todas as provas. E em 1995, então, essa pesquisa foi concluída e um relatório foi publicado dizendo mais ou menos assim: não são aliens, é só um balão meteorológico. Mas o melhor de tudo não é essa explicação, mas sim a explicação que o governo deu para as pessoas que moravam ali naquela região e principalmente para as pessoas que tiveram contato direto com aquela criaturinha lá que foi encontrada em Roswell. A explicação é que na década de 60 eles lançavam bonecos de plástico na atmosfera com o mesmo formato de um humano. Esses bonecos de plástico eram lançados na atmosfera para testar paraquedas. E o que caiu ali na região de Roswell foi um boneco de plástico desses de teste, que é aqueles famosos que são os bonequinhos que coloca na montanha-russa para poder testar.
Você já deve ter visto que vai com água pra simular o peso e tudo. Pois é, eles disseram que o alienígena de Roswell era, na verdade, um boneco de teste de paraquedas. Inclusive, é super fácil de confundir um alien com um boneco de plástico. Eles são idênticos, iguais. Olha, Estados Unidos, parabéns pela explicação, viu? Agora sim vocês conheceram todo mundo. Ah, e pra piorar ainda mais a credibilidade nessa história toda, os ufólogos descobriram que todos os arquivos do caso Roswell, desde 1947 até janeiro de 1995, quando eles resolveram encomendar essa investigação, foram destruídos e queimados. Realmente, se você quer mostrar a verdade pro público, é isso que você tem que fazer. Você tem que ir lá e queimar tudo. E a pessoa responsável por destruir esses arquivos foi tida como não identificada. Então, os ufólogos acreditam que o governo americano tenha acobertado toda essa história mesmo. Obviamente que sempre no intuito de tentar esconder a existência de vida alienígena por não saber como a população iria lidar com essa informação. Vale lembrar que essa teoria sustentada pelos ufólogos é baseada em pelo menos 600 pessoas que foram testemunha ocular do que aconteceu na cidade de Roswell. Dentre eles, incluindo patentes do exército, patentes das forças aéreas, as mais altas patentes, generais, donos de empresas, donos de jornais, donos de revistas, todos ali sofrendo de uma alucinação coletiva, não é mesmo, senhor governo americano? Tava todo mundo alucinando, né? Existe um livro que se chama Witness to Roswell, e é deste livro investigativo que eu estou retirando a pauta deste livro, então se você tiver curiosidade e quiser ler, este é o livro. Então vamos começar analisando alguns detalhes muito suspeitos da queda do objeto. O primeiro é, obviamente, a contradição entre as testemunhas oculares e os relatórios oficiais enviados pelo governo. Várias pessoas envolvidas ali alegaram que haviam corpos de alienígenas, mais que um. Não só um, mais que um. Vocês lembram do Brazel, o homem lá com o nome de Brazel? O cara do rancho lá que encontrou o material estranho? Ele estava predestinado, obstinado, obcecado em mostrar a verdade para o mundo. Só que depois de alguns dias que ele decidiu que ia mostrar a verdade para o mundo, ele apareceu com uma picape novinha, gente, e uma proposta de emprego numa outra cidade bem longe. Tudo indica que ele recebeu dinheiro do governo mesmo pra ficar, ó, de boquinha fechada, porque as pessoas que conheciam ele disseram que ele não tinha tanto dinheiro assim, pra comprar picape nova naquela época era cara, e ele apareceu ali tudo cheio da grana, todo boy dos shops. Você aí que está me assistindo, venderia uma história que mudaria o curso da humanidade por uma picape nova, sim ou não? Comente aqui embaixo. Às vezes também o homem não teve escolha, né? Vai saber se ele não foi ameaçado. Eu super venderia. Dependendo do tamanho da ameaça, pode ser um Fusca. O senhor me vem com um Fuscão preto. Já tô aceitando. Ele inclusive foi obrigado a recontar toda a história que ele tinha passado ali no rancho dele. Ah, e sem contar que ele não foi o único ameaçado não, viu? Várias pessoas também receberam ameaças e dinheirinho do governo. E as forças armadas foram autorizadas a usar poder de fogo a qualquer um que se atrevesse a contar a verdade. O general Roger Ramey foi substituído do dia pra noite nesse caso. Vocês se lembram lá do cara do jornal, o publicista que fez a matéria? Ele deixou um arquivo secreto como se fosse uma espécie de testamento, que segundo ele só poderia ser aberto depois de sua morte, ou seja, ele quis se garantir. Deixa eu morrer primeiro, depois vocês se resolvem aí. Bom, depois que ele eu lá abrir o testamento dele, no testamento dele estava escrito que o material que caiu em Roswell foi recolhido e substituído por destroços de balão meteorológico. E então, essa foto aí que vocês estão vendo foi tirada para enganar o público. Mas o verdadeiro material foi levado pelo exército. Nesse arquivo, o publicista também menciona um general chamado Lawrence Craig. Esse general estava na cidade de Roswell algumas horas antes da queda do tal objeto voador não identificado.
e ele era a maior patente da região e também foi responsável por reunir todos os destroços e dar um destino meio que certo para esses materiais. Ele recolheu tudo isso, colocou em seu avião particular e voou diretamente para Washington DC, onde fica localizada a capital dos Estados Unidos. E logo em seguida, então, ele foi para uma reunião de portas fechadas com o presidente Truman, que era o presidente da época. Logo em seguida, este mesmo general foi promovido para cuidar de um projeto americano chamado Project Sight, cujo objetivo principal era a investigação de OVNIs pela Força Aérea Americana. Mas calma, não acabou não. Eu sei que o vídeo tá enorme, mas tem mais coisa. As testemunhas disseram ter visto os corpos de Gray, de uma estatura média mais ou menos de 1,40 m, com um cabeção, olhos grandes, quase sem nariz, só 2 buraquinhos e uma boca em formato assim, bem fechadinha, como se fosse um formato de linha, que bate muito com a característica de um Gray. William Ennis era engenheiro e trabalhava na mesma base onde o General Lawrence era o manda-chuva ali, hein? E ele foi a pessoa responsável por receber o que realmente caiu em Roswell naquele dia. Na época, ele negou tudo, falou, não, é balão, mas era... Mas em 2008, ele mudou totalmente a história e disse, eu não quero morrer sem contar a verdade pro mundo. Ele disse, abre aspas, era uma nave e até hoje eu não sei como aquilo voava. Não tinha motor. Antes que eu vá embora, quero contar para todo mundo o que eu vi. O material da nave também foi descrito como uma espécie de metal que continha uma memória, ou seja, ele era cortado e ele voltava ao normal. Ele era cortado e ele voltava ao normal. Sem peso, macio, fino, totalmente leve e quase impossível de ser destruído. Ele não podia ser cortado, não podia ser arranhado, não podia ser amassado. Mas quando conseguiram perfurar o objeto, ele se recompôs. Ou seja, gente, é coisa que não tem aqui na Terra. Não tem a expressão não tem no Brasil? Pois é, essa expressão não tem na Terra agora. O sargento Earl Fulford, que pegou esse material na mão, disse, eu peguei o material na mão, fiz uma espécie de bolinha com ele, e quando ele estava na minha mão, ele mantinha esse formato de bolinha. Porém, quando eu colocava o material no chão, ele voltava ao formato normal. Como? Que material é esse? Inclusive, existem gravações de conversas dos físicos que analisaram este material. Ali, o físico mais importante era Robert Sebastian, e eles conversavam pelo telefone porque vários físicos foram envolvidos nesse caso e nenhum dos especialistas sabia que material era aquele. E essas conversas foram gravadas, foram encriptadas e estão lá em posse junto, guardados na CIA. Nunca ninguém vai descobrir realmente o que aconteceu com esse caso. O Robert Sebastian ligou para os amigos dele, todo mundo que ele conhecia na comunidade da física, para perguntar se alguém sabia o que era aquilo. E todo mundo que olhou, analisou ou recebeu fotos, ninguém tinha nenhuma noção do que era aquilo. Se em 1947, sem tanta tecnologia, eles conseguiram esconder tudo isso e maquiar toda essa situação, imagina o que eles não escondem de nós hoje em dia. E é com essa frase de efeito que eu termino esse vídeo, fazendo vocês pensarem que nós somos muito trouxas e iludidos. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, contando pra vocês um pedacinho pequeno do caso Roswell, porque senão eu não faria um vídeo, eu faria um documentário e seria no Discovery Channel. Não é mesmo? E eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se você for novo, faz todo o Paranauê aí, tá? Passa no Sparkle, tem vídeo de Grey, vídeo de outras raças alienígenas, vou deixar aqui o link pra vocês no comentário fixado, é só clicar e me seguir por lá que tem muito conteúdo sobre esses assuntos e muitas outras coisas além que não posso falar aqui no YouTube. Me sigam lá na comunidade, que eu não posso falar no YouTube. E eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Um beijo e goodbye!